A birra das crianças é um desafio para os pais. É um comportamento comum em uma fase do desenvolvimento das crianças, principalmente quando elas ainda são muito pequenas e não conseguem argumentar. Por isso, tem que ficar atento, porque a sua criança pode ter um transtorno psicológico. Dizendo a grosso modo, ela pode ter a síndrome do transtorno da criança e também do adulto birrento, porque isso pode se prolongar por muitos anos. Conversamos com essa psicóloga que explicou sobre a síndrome da criança birrenta. A gente precisa compreender que muitos dos comportamentos disfuncionais que aparecem na idade adulta, eles são formados ali na infância. Então, quando a gente tem um adulto que ele é zangado, irritado, mal-humorado, está sempre brigando, xingando as pessoas, muito provavelmente a gente teve uma criança que tem dores, que não foram bem resolvidas, né? E qual tipo de dor que ocasiona esse adulto zangado? É a dor do abandono. Então, uma criança que foi abandonada, às vezes o pai e a mãe estavam ali dentro de casa, mas não conseguiram dar a atenção suficiente, a proteção afetiva o suficiente, e aquela criança se sentiu muito desprotegida, muito abandonada, privada emocionalmente. Nesse sentido, todas as vezes que ela se sente abandonada, ela automaticamente reage com raiva. E aí ela se torna esse adulto zangado. Então, de uma maneira inconsciente, todas as vezes que a vida apresenta alguma situação de abandono, exemplo, tem um grande problema ali no meu relacionamento, pode ser que aquele relacionamento vai terminar, está sendo ameaçado, e aí eu penso, vou ser abandonado, o que vem para mim? Raiva, desespero, angústia, e aí vem muita briga na relação. Ela dá dicas de como proceder neste caso. O tratamento parte da ideia de revisitar essa criança ferida. Ver o que ali na sua história de vida ficou machucado, ficou ferido. Você realmente validar que houve um abandono. E aí tratar para ser um adulto saudável. Como que é um adulto saudável, né? A ideia é como que eu vou buscar, sendo um adulto, as minhas redes de apoio. Porque geralmente essas pessoas têm muita dificuldade de pedir ajuda, de falar que não está dando conta sozinho. Então, como que eu vou buscar minha rede de apoio? Como que eu vou encontrar força na minha vulnerabilidade? E aí, nesse sentido, aprendendo essas estratégias na psicoterapia, aí sim a gente consegue aí uma caminhada mais tranquila. Na psicoterapia não existe tempo padrão igual, né, para todos. Existe o tempo que o sujeito consegue lidar. Tem gente que vai vir na terapia 1, 2, 3 vezes, vai precisar dar uma pausa e daqui a um tempo volta. Tem gente que vai deslanchar. De uma hora para outra a pessoa já melhorou. E tem gente que vai ficar aqui 1, 2 anos. É o tempo da condição de cada um. Aí a gente vai dizer a criança impulsiva, no sentido de a pessoa que não suporta, não tolera frustração. É diferente do abandono, né? O abandono, sentir medo, reagir. A criança impulsiva, ela se sente frustrada, ou seja, a vida disse um não para ela não conseguiu conquistar aquilo que ela queria e ela sai por aí dizendo coisas, machucando pessoas, porque ela não sabe lidar com os limites da vida. É como uma criança que no supermercado se joga no chão e chora, esperneia, e aí a mãe passa uma vergonha. Tem adultos que fazem o mesmo processo. E como que a gente, né, deveria lidar melhor com as frustrações? Entender que fazem parte da vida, ninguém vai ser 100% satisfeito em tudo, a gente vai sim receber não da vida, e que esse sentimento, ele é normal. Eu me sentir frustrado é super normal, mas não é normal eu reagir de maneira explosiva. Eu tenho que saber manejar esse sentimento, respirar esse sentimento e devolver para o mundo uma resposta mais assertiva. E buscar por ajuda é sempre importante. Uma coisa que toda criança deseja nessa vida, apesar da gente achar que não, é limite. A criança ela é sedenta por limite.
A gente pede a todo momento o limite, porque o limite é o caminho, o limite é o norte. Para onde que eu posso caminhar nessa vida? E o pai e a mãe que não conseguem dar o limite e o norte para a criança, acabam caindo, infelizmente, nessa armadilha de não ensinar para a criança que a frustração existe. E hoje em dia, a gente vive uma outra síndrome que é: vou dar tudo para o meu filho que eu não tive, vou dar tudo que eu não tive para o meu filho. E essa síndrome de eu tenho que fazer o meu filho feliz a todo custo está formando crianças que não entendem o que é frustração. Eu acredito que no futuro teremos muito mais crianças impulsivas do que hoje em dia. Porque a geração atual de pai e mãe é a geração do preciso fazer meu filho feliz a todo custo. E é uma realidade muito perigosa, né? A gente precisa fazer o filho feliz, mas também ensinar o filho a ser assertivo no sentido de que o mundo não vai dar pra gente tudo que a gente quer na hora que a gente quer. Infelizmente ou felizmente, há limites no mundo.